Amado, se isso. Para ver se resiste, a garganta resiste até o fim. Damos hoje nossa sequência no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Hoje estaremos lendo os versos 13. Lucas, capítulo 12. Os versos 13 ao 21. Acompanhe na sua Bíblia, depois nós vamos orar. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Dos irmãos, pode orar, por favor? Muito bem, irmãos. No comecinho do capítulo 12, algumas quartas-feiras atrás, nós vimos que uma multidão de milhares de pessoas vinham seguindo Jesus. E Jesus, obviamente, não desperdiça essa preciosa oportunidade de exortar os seus discípulos, os mais próximos, e aqueles que vinham atrás dele, que vinham o seguindo pelos motivos mais diversos. E agora é mais um momento desse, onde no meio de uma grande massa de pessoas, milhares de pessoas, eu creio que continuam aqui andando na direção de Jesus, uma pessoa mais afoita, talvez numa tremenda de uma crise familiar, que não era um discípulo, um dos 12, eu creio que ele se debruça entre as pessoas que provavelmente estavam mais próximas de Jesus, porque ele tem um lamento, ele tem uma queixa, ele vê Jesus como, não acredito que como Senhor, como Deus, como Messias prometido do Antigo Testamento, mas como alguém que tinha uma influência muito forte, que tinha um poder naquele momento que poderia ajudá-lo a decidir uma questão familiar que deveria estar lhe incomodando muito para ele agir dessa forma. Havia um problema de uma herança familiar. Ele estava se sentindo lesado. E ele, então, vê naquele momento uma chance de, talvez até num pensamento dele, pode ser minha última chance de que alguém intervenha em meu favor. Quem sabe não vai ser esse aí. Só que Jesus não perde as oportunidades, não é? Para ensinar, e ali os seus discípulos estavam próximos, os fariseus estavam próximos, aquela turma de fariseus permanentes ali em volta de Jesus, tentando, de alguma forma, sempre tentando pegar em alguma das palavras de Jesus, torcê-las para tentar, então, diminuir sua autoridade, ofendê-lo, desrespeitá-lo. Os discípulos, os fariseus, tinham aquele grupinho especial de terroristas ali, sempre andando ao redor de Jesus. E dentre esses, obviamente, surge esse homem, e ele
entra num momento de crise, ele procura Jesus. É muito provável que essa herança lhe tenha sido negada, um direito que ele julga que é dele, e ele, com medo de ser enganado, olha para Jesus e parte para tentar, então, que Jesus intervenha ao seu redor, ou a seu favor. A questão é que, historicamente, naquela cultura, quem resolvia essas questões jurídicas, familiares, pendências de litígios, de compra, de venda, herança, questões mesmo, até mesmo de crises familiares, quem fazia isso, quem resolvia isso, geralmente eram os escribas naquela cultura. E o que nós vemos no verso 14 é que Jesus se nega. Jesus se nega categoricamente a fazer qualquer coisa naquele momento que pudesse trazer a ideia de que ele pretendia tomar o lugar das autoridades judiciais, vamos dizer assim, autoridades competentes para tratar esse tipo de assunto. Jesus não atende o pedido daquele rapaz, não por desrespeito, nem por desdém, mas porque Jesus está ensinando, nos ensinando aquele rapaz e os discípulos ao seu redor com esse momento. Jesus diz assim, no verso 14, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Eu creio que esse texto, essa sentença deixa claro para a gente que Jesus não queria se meter nesta controvérsia. Jesus não queria interferir nessas questões legais, terrenas, transitórias, para eles talvez importantes, mas para Jesus neste momento não. Por quê? Porque o pescoço aqui fica complicado, né? Por isso que eu falei, fiquem mais para o meio, porque o pescoção fica... O foco de Jesus, obviamente, não estava em questões legais. O foco de Jesus estava nas questões espirituais, onde devia estar realmente. E essas questões espirituais é aquelas que têm poder para determinar como nós vamos lidar com as questões desta vida. E é aqui que nós também tropeçamos muito facilmente. Jesus não está desdenhando da crise daquele homem. Mas Jesus está ensinando que ele não veio para tratar de questões temporais, mas veio ensinar as pessoas a lidar com a sua vida espiritual para que eles possam saber lidar com as suas questões desta vida. E eu creio que esse ensino do Senhor Jesus, ele vale para todos os tempos. A gente tropeça muito aqui. Não era a missão de Jesus, nem o propósito da sua vinda ajudar ninguém em questões de herança. Ajudar ninguém em questões de pendências terrenas, e talvez muitas delas causadas pelo nosso próprio pecado. Nunca foi o propósito da vinda do Senhor Jesus. Mas o propósito do Senhor Jesus, sem dúvida alguma, na sua vinda foi nos curar das mazelas da nossa alma. Das coisas que nos fazem escolher, decidir, falar, pensar, de maneira que nos coloca numa contramão tão grande daquilo que a gente afirma normalmente que crê, que o Senhor Jesus diz, olha, a minha prioridade não é cuidar das coisas temporais de vocês, mas é ensinar vocês, homens e mulheres, a lidar de uma tal maneira com a vida que eu dei para vocês, que as coisas desta vida vocês vão saber lidar com elas. Então Jesus começa o processo didático deste momento, na primeira parte do verso 15. Cuidado. Eu gosto muito quando encontro um cuidado nas Escrituras. Vocês já sabem o porquê. Não sabe? Sabe ainda não, Anderson? Anderson está meio recente aqui, não sabe. Você sabe, irmã Sueli, por que eu gosto tanto de um cuidado quando eu encontro nas Escrituras? Assim? Porque cuidado significa o que em grego? Cuidado. Eu gosto demais disso. Né? Se tiver uma placa escrito cuidado, na pior das hipóteses eu freio, né? Ou eu olho mais um pouquinho, paro de falar, dou uma olhada em volta. Aí vai o Senhor nas Escrituras de maneira inerrante, infalível, soberana, e diz para mim, cuidado, puxa vida.
Eu vou parar só se eu realmente estiver muito obstinado nas minhas paixões. Não é? E o Senhor Jesus diz, cuidado, fiquem atentos, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Perdão, irmãos, mas eu vou precisar dar uma aliviada na barra. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu creio que todos naquele momento ali, nós aqui, de alguma forma, sofremos desse mal fundamental. Que o Senhor Jesus tem o cuidado de nos ordenar vigilância, porque a ganância é algo que a todos nós, em algum momento, de alguma forma, afeta. Interessante que a expressão, numa tradução um pouquinho mais cuidadosa, essa expressão traduzida por ganância ou avareza, que é a expressão mais historicamente usada, significa uma ideia de voracidade, de ter cada vez mais. Uma forma voraz de ter as coisas. Feroz. E não exatamente o desejo de conservar aquilo que você já tem, mas uma vontade descontrolada, desenfreada de continuar tendo, independente do que você já tem. É bem o princípio da avareza. A ideia do descontentamento. Eu usei essa expressão mal fundamental, porque é muito improvável que nós já não tenhamos tido algum momento na nossa vida onde sofremos de avareza. Que seja naquela forma mais talvez suave, quando você olha para a grama do teu vizinho e vê assim, puxa, ela cresce mais do que a minha. Na pior das hipóteses, nós já achamos que o jardim do teu vizinho é mais bonito do que o seu. Você só não lembrou que você não regou, não cuidou, não cultivou da maneira que deveria ser o jardim. Então ele não tem como ficar tão bonito quanto o outro. Mas ainda assim, às vezes a gente faz isso tudo e olha para o jardim do outro e continua achando que o jardim do outro é melhor do que o seu. Essa, sem dúvida alguma, é uma maneira bem suave da gente ilustrar este pecado feroz, voraz, destruidor. Que o Senhor Jesus tem o cuidado de nos alertar com a expressão cuidado. Nos manda ficar vigilantes, de sobreaviso. Com todo tipo. Então vai desde da grama do vizinho até os seus bens maiores e até de relacionamentos humanos, até relacionamentos materiais. Somos capazes de produzir o pecado da ganância. Em todas as áreas, não é à toa que o texto nos faz enxergar um todo muito grande, contra todo tipo de ganância. Então o Senhor Jesus diz que a vida de uma pessoa, ela não se resume naquilo que ela tem, naquilo que ela possui. A segunda parte aqui do verso 15, vai o Senhor Jesus começar a ilustrar um pouco a ideia das consequências, dos desdobramentos, ou quanto a ganância, o apego e a segurança fútil que a nossa mente produz em coisas que possuímos, a futilidade dessa segurança. Uma tradução mais livre, o verso B aqui, a segunda parte do verso 15, vai dizer que a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Numa tradução mais livre, ficaria mais ou menos assim: ainda que alguém tenha muita coisa, tenha as coisas em abundância,
a pessoa não conquistará, não terá vida por meio dos seus bens. Irmãos, Jesus não está apenas ensinando que a vida não se resume em posses, mas ele está dizendo que mesmo que a gente acumule muita coisa e sente em casa e tem que fazer quase, qual é o nome daquilo que você me levou hoje? Para eu verificar se temos isso tudo ou não, que eu esqueci. Um inventário, ainda que você tenha tantas posses que tenha que sentar ou pedir para algum especialista te ajudar a inventariar seus bens. Eu acho que ninguém que sofre desse mal. Mas aí que está. A avareza ela tem essa capacidade de fazer a gente se apegar não somente na quantidade de bens, mas em qualquer bem. E achar que a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa vida não será mais nada se eu perder esse sapato. Se eu perder aquela aliança. Se eu perder alguma coisa material, circunstancial ou até mesmo relacional, minha vida acabou. Aí o Senhor Jesus diz, olha, a vida de vocês é bem mais do que qualquer coisa que vocês possam adquirir. E aí vai começar, o Senhor Jesus vai fazer aquela espetacular parábola, né, dos versos 16 a 20, para ilustrar que ninguém jamais será rico o suficiente para poder encontrar segurança e vida em seus bens. Ele vai então desenrolar a parábola dizendo que havia um homem rico, que ele possuía muitas terras, essas terras eram férteis, essas terras eram produtivas, os celeiros daquele homem estavam lotados. Então Jesus, nessa parábola, ele nos faz entrar na mente daquele homem, como a gente pudesse ver o que aquele homem está pensando. E ele está lá dizendo, puxa, eu não tenho mais espaço para armazenar tantos grãos. É o que o texto nos sugere, né? A gente entrando na mente do homem, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? Eu acho que a solução, então, é derrubar esses meus pequenos celeiros e construir outros celeiros muito maiores do que esse, para guardar, para preservar todos os meus grãos, tudo que eu cultivei. Aí o rico tolo começa a conversar com ele mesmo. E essa conversa com ele, que aqui na parábola Jesus coloca, ilustrando esse momento completamente fútil, nós vemos aqui a verdadeira intenção daquele homem que Jesus ilustra na parábola. E ele pensando, né, puxa, eu tenho muitas coisas de valor. Eu tenho aqui o suficiente guardado para muitos anos de comer, beber, felicidade, alegria, tudo nos meus bens que estão aqui guardados no meu grande, enorme celeiro. Pensou numa aposentadoria precoce, com muitos bens, e aqueles bens, então, lhe dariam toda a alegria, toda a segurança, toda a tranquilidade. Mas aí Jesus vai expor o pecado daquele homem e o destino daquele homem, que se contrapunha fortemente a tudo que ele supunha ter, ele achava que tinha na sua riqueza. Deus chama no verso 20 aquele homem de tolo, ou insensato, uma pessoa aparentemente super inteligente, super capaz, super produtivo. E o Senhor Jesus chama aquele homem de um homem que não pensa, a ideia do sem senso. Algo nos sugere nessa afirmação é que a ideia sugere uma pessoa que não é sábia. Aquele homem ansiava por muita vida, uma vida longa, uma vida tranquila. Aí Deus disse que a sua vida terminaria. Ele, com todos os recursos materiais que se contradiziam a Deus, Deus dizendo que ele não teria como desfrutar daquilo tudo, porque naquela mesma noite, antes que qualquer uma daquelas coisas boas pudesse se reverter em benefícios para aquele homem, que fez tudo certinho, mas naquela mesma noite, toda aquela sua prosperidade não poderia ser desfrutada porque ele morreria. E aí o verso 21 aplica nessa parábola para todos aqueles que se sentem, que acham que a sua segurança está naquilo que possuem. O verso 21 diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas,
mas não é rico para com Deus. Uau! Irmãos, a palavra de Deus aqui, juntamente com o que Cristo vem falando, Cristo cita Deus falando, né? Provavelmente foram bem chocantes para aquelas pessoas daquela multidão que estava ouvindo, aquele homem que chegou ali pedindo para Jesus, Jesus, me ajuda aí, meu irmão está querendo me roubar, está querendo pegar aí parte da minha herança e levar, e vai ficar por isso mesmo. Aí o Senhor, em vez de dizer para mim, me dá uma solução, o Senhor diz, não vou cuidar desse problema, vou cuidar de um outro problema que é muito mais sério do que esse. Eu estou aqui ouvindo, o Senhor não vai dizer que a sabedoria, aquele homem que guardou todos os bens, ele vai morrer ainda? Está meio estranho até aqui, né? As pessoas deviam estar meio chocadas, no mínimo, com aquilo que estavam ouvindo. Eu creio que até aqui talvez nós estejamos também. Mas esse insensato, esse rico tolo, é um homem que certamente seria elogiado no jornal da Globo, lá no Globo News. O pessoal da economia ia dizer, não, esse camarada foi brilhante. Ele fez tudo certinho. Ele guardou, ele preservou, ele fez de maneira inteligente tudo o que tinha que fazer para poder ter um futuro garantido, segurança financeira. E nós temos uma tendência a relacionar sucesso financeiro à bênção espiritual. Não temos? Se eu sou um crente bom, eu sou um crente rico. A gente condena aí a teologia da prosperidade com isso e com aquilo, mas a gente acaba tendo em algum momento algum ciúmezinho. Porque muito facilmente a gente tem essa mentalidade aqui. A gente muito facilmente iguala espiritualidade a sucesso. Ser bom, ser um crente bom, que Deus aprova, que Deus abençoa. Então, por isso eu tenho riquezas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ali, sem dúvida alguma, estava um homem que pensou no futuro. Pensou com muito cuidado no futuro. Como é que tal pessoa poderia ser chamada de insensata? Como é que uma pessoa como essa poderia ser chamada de tola? Mas o homem insensato aqui da parábola, esse tolo, era tolo tanto no modo como ele definia o seu conceito de vida, como no modo como ele achava que a vida deveria ser obtida. Ele achava que realmente a vida era aquilo que ele podia desfrutar aqui, e tudo para ele se resumia em ter comida, bebida, alegria, felicidade com os seus bens, e o conceito dele de eternidade estava completamente... Ele não tinha, né, nenhuma compreensão da vida à luz das verdades espirituais. O rico estava absolutamente certo que a sua riqueza ele viveria o que tinha que viver para o futuro, ele estaria bem, mas ele era completamente tolo em seu conceito de futuro. Completamente tolo. Ele não tinha a menor ideia do que o futuro lhe reservava, mas ele fazia, então, todo um esforço, todo um projeto para poder, então, ter tudo o que ele precisava, projetando até sua alegria, quando a sua perspectiva de futuro era completamente terrena. Ele supunha realmente que ele estaria vivo no futuro para aproveitar tudo que ele guardou. Ele achava mesmo que ele estava completamente seguro que ele ia desfrutar de tudo aquilo lá na velhice dele. A compreensão de futuro daquele homem não incluía nem Deus, nem o reino de Deus. Ele apostou tudo na terra. Seu futuro era inteiramente preso a esta vida terrena. E a fé bíblica, ela sempre vai nos levar a ter a nossa atenção nas coisas eternas. No futuro, mas na perspectiva divina. A fé bíblica, ela se concentra nas promessas de Deus para o porvir. Comecei lá em Estiva, domingo, a escatologia, né? Doutrina das últimas coisas. E legal ver que alguns irmãos têm um conceito de alguma coisa, outros não, mas a tendência é a gente não gastar tempo nenhum em pensar nas coisas eternas. Eu comentava ontem ainda sobre isso lá.
Se a minha visão de iminência volta a qualquer momento de Jesus, ela é deturpada por causa da minha visão completamente furada de futuro, por que eu me preocupo com o pecado? Por que eu vou me preocupar com o pecado? Eu não tenho a menor expectativa que Jesus volte hoje. Eu não tenho a menor expectativa de céu. Eu vou me preocupar com o meu pecado por quê? Eu vou juntar riqueza para poder ficar bem pra caramba nessa vida, porque eu posso ficar aqui muito tempo ainda. A gente não arruma, fala dessa forma. Mas a verdade é isso que a gente acaba fazendo. É isso que Jesus está ilustrando aqui com essa parábola. A nossa definição de vida, que aquele homem da parábola não estava entendendo, realmente determina como é que nós vamos viver a nossa vida. Se tudo que a gente espera para essa vida está limitado à quantidade de bens que eu tenho, nós somos uns miseráveis infelizes. Que nada, por mais milhões que eu tenha acumulados, eu nunca estarei seguro em relação à vida. Sempre terei medo da morte. Para muitos, a vida consiste em bens, ter muita coisa. E muito facilmente esse conceito de vida se torna nosso. Muito facilmente, perigosamente. Eu não estou falando disso aqui não, isso aqui me confrontou muito. Fui muito confrontado por essa percepção aqui. A preocupação com a vida tranquila amanhã. Tem pecado nisso? Claro que não. Mas quando eu decido que será do meu jeito, e Deus, às vezes a gente vê até que tem até um pensamento complicado, né? Que Deus pode até me atrapalhar no meu projeto, porque se eu for um pouco fraudulento, se eu for um pouco corrupto, se não fizer tudo como tem que ser feito de acordo com a lei, eu vou ter mais, vou viver mais tranquilo no futuro. Pode ser que não somos tentados violentamente com isso. É muito sério isso aqui. É por isso que cobiça ou ganância, buscando as coisas como nosso objetivo último, buscando os bens como sendo tudo o que eu preciso. Colossenses 3,5 vai chamar isso de idolatria. Se eu busco os bens como tudo que eu preciso para a minha vida, a Bíblia vai chamar isso de idolatria. E tudo aquilo que é ou se torna nosso Deus, sem dúvida alguma, torna-se aquilo pelo qual a gente vai sacrificar todo o resto. Se os meus objetivos de ter coisas são o meu Deus, todo o restante vai ser sacrificado neste altar. Meus padrões, meus valores, meus conceitos, minha vida cristã, minha vida com Deus, meu tempo, vai estar tudo sacrificado no altar do ter. No altar do possuir. Se der tempo, eu vou para Deus, eu vou para a igreja, eu vou me envolver com as coisas do Senhor, porque eu preciso ter. Como se isso fosse, então, a garantia da vida, como se nós pudéssemos afirmar que estaremos vivos amanhã. Irmãos, repito, não estamos sendo convidados aqui a parar de trabalhar, a parar de correr atrás, de ter suas coisinhas, de ter a sua casinha, de ter a sua segurança material normal, natural. Onde isto não é o motivo da minha esperança e alegria futura, mas isso é aquilo que eu honro ao Senhor com a administração correta dos meus bens, com os recursos, tendo contentamento com aquilo que eu tenho, e não acreditando a minha alegria, esperança e vida a coisas que a qualquer momento, pelos motivos mais banais e incontroláveis de minha parte, eu posso perder. Se me entra um Bolsonaro, se me entra um desse aí, aquela doida daquela mulher lá que diz que, aquele partido que diz revolução, não, é rebelião. Eu não acredito que botaram aquilo na televisão. A mulher só aparece nos 3, 4 segundos que ela tem, ela aparece, diz o número e diz rebelião. Parece que é o diabo falando, não parece? Então, olha que coisa terrível.
É eu ter a minha esperança e segurança em cima de coisas que, de repente, qualquer circunstância externa, eu acho que eu tenho todo o poder e controle sobre aquilo que eu comprei, que eu tenho. Aí chega um doido aí e tributa tudo que eu tenho. Muda a vez. E a minha segurança, o que eu vou fazer? Estava tudo ali. E agora? Percebe que o Senhor Jesus está agindo aqui na mente e no conceito de o que é a vida para mim. É um monte de coisas que eu tenho ou é o relacionamento que eu tenho com Deus que me deu vida? A vida que não perece. A vida que é a prova de governos, políticas e coisas afins. Então é de vital importância que a gente tenha o conceito correto de vida. E a Bíblia é completamente cristalina nesse ponto. Jesus, João 14,6, João 10,10, vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a... Aí o apóstolo Paulo afirma que para ele viver, estar vivo, é Cristo. O maior lucro que ele poderia ter é morrer e estar com o Senhor no céu. Mas viver, se é para estar vivo aqui neste mundo, eu vou viver por Cristo e em Cristo. Então Cristo é a vida. Se nós o tivermos recebido pela fé, então sem dúvida Cristo é a vida e não as coisas que eu possuo. Amados, repito que não é pecado termos nossas reservas, não é pecado sermos cuidadosos com os nossos recursos, mas o problema que é tratado aqui em nosso texto é a falta de contentamento e esperança em Deus, que nos faz olhar a nossa vida como uma coisa que não tem valor nenhum para Deus, mas a nossa vida é tão importante para Deus, que Deus mandou o seu Filho morrer na cruz para que, se essa vida terrena, que nada neste mundo pode garantir, preservar e dar eternidade, Deus me deu em Cristo Jesus tudo o que eu preciso para ter a vida que Ele me deu, a vida eterna. Aí eu vou e banalizo. Então é nesse ponto que nós estamos sendo chamados a refletir. Deus não pode ser o nosso ajudante de luxo em relação à nossa segurança de vida. Ah, Senhor, me abençoa, porque eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso ir se. Nós morremos de ansiedade com montes de si intermináveis e a vida continua sendo ameaçada pelo medo, pela angústia, pelos governos, pelos sistemas políticos. Deus não pode ser nosso ajudante de luxo. Deus, Ele sempre será o Senhor da nossa vida e dos nossos bens. Se a gente tiver esse nível de relacionamento com Ele, nós sem dúvida vamos poder olhar para o verso 21 de uma maneira diferente. Assim acontece com quem guarda para si riquezas. É a questão de a vida como algo que eu posso preservar com bens que eu acumulo. Mas se eu não sou rico para Deus, e a riqueza para Deus, ela consiste num coração quebrantado e contrito, esse Deus não desprezará. Na compreensão clara de que o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Então, esse conceito de vida, ele muda completamente a minha visão de amanhã. Mas se a minha vida, eu acho que a minha alegria, a minha abundância de vida, a minha segurança, a minha esperança, está realmente nas coisas que eu posso ter ou adquirir ou ajuntar, o verso 20 se encaixa mais. Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será tirada. Então, quem ficará com o que você preparou? Eu queria que a gente lesse para poder concluir. Abra lá a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ler inicialmente os versos 6 a 10, depois o 17 ao 19.
Os versos 6 a 10. Vamos ler juntos, bem devagarinho, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muitos sofrimentos. Agora, lá nos versos 17 a 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão o quê? A verdadeira. Essa é a vida. Essa é a vida. Ricos para Deus. É isso aqui. E o que a gente precisa terminar refletindo? Se eu sou isso, se eu sou rico para Deus, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, o firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Será que nós somos ricos para Deus, irmãos? Ou nós somos pobres, mesquinhos, avarentos aos olhos de Deus? Com medo do amanhã, como se Deus não fosse completamente especialista e senhor do amanhã. Acreditando mesmo que toda a nossa vida está dependendo exclusivamente do que eu tenho, do que eu vou ter, e não do Senhor da vida. O quanto nós somos ricos aos olhos do Senhor. Né? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. O Senhor nos faz pensar. A Tua palavra nos confronta porque nós temos muita facilidade de nos apegar nas coisas que somem. E ter nessas coisas que perecem, ó Deus, uma atenção tão grande que nos frustramos. Colocamos nosso compromisso contigo, ó Deus, em segundo plano diante de coisas temporais, passageiras, que não têm poder nenhum para gerar vida. Sacrificamos o nosso tempo com o Senhor ao altar ou no altar, ó Pai, das coisas que julgamos ser mais importantes, porque nos trazem um falso senso de segurança para a nossa vida. Se a nossa segurança não estiver no Senhor, nós somos pobres, pobres e miseráveis. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, Senhor. Ajuda-nos a acumular esta maravilhosa riqueza aos Teus olhos, que é de vida sujeita à Tua vontade, comprometimento com o Senhor e com a Tua palavra, obediência, gratidão, ó Pai, serviço uns aos outros. Ó Deus, ajuda-nos a ser ricos aos Teus olhos. Desejarmos cada vez mais nos apegar à vida que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Pai Santo, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados.